nosso tema de hoje é por que os remédios não acabam com a candidíase. E por que eu escolhi esse tema para trazer para vocês hoje aqui? Por que os remédios não acabam com a candidíase? Porque eu recebo muitos diversos relatos, como esses aqui que eu vou falar para vocês agora, tá? Lembrando, para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, sou farmacêutica, mestre em genética, especialista em nutrição e alimentação saudável. Eu estou aqui para te ensinar o caminho para acabar de vez com a candidíase, tá? E como eu falei, eu recebo muitos relatos de vocês, principalmente quando eu pergunto: por que você acha que ainda não conseguiu acabar com a candidíase? Então, eu recebo respostas como essas. Talvez o remédio que eu estou usando não faz efeito como deveria. Ou então, não faço ideia porque não acaba a candidíase, uma vez que eu já fiz tudo que os médicos passaram. Não sei, já fiz todos os tratamentos possíveis. Ou acho que os remédios não fazem efeito. É uma coisa que vai e volta, não sei por que acontece isso. Ou então não tenho ideia porque não fico curada da candidíase, porque eu tenho usado cremes e tomado comprimidos, e o tempo que tenho alívio dos sintomas é de 2 meses e volta. Não entendo. Ou então, essa é uma das que eu mais recebo. Por que você acha que não acabou com a candidíase ainda? Porque eu não encontrei o remédio certo. E também, talvez pela medicação que a minha ginecologista passou, que não seja tão eficaz assim, ou já usei todos os medicamentos de farmácia, mas sempre volta e cada vez mais resistentes. Por que isso acontece, gente? Por que a gente usa remédio para acabar com a candidíase e ela continua voltando? E aqui eu tô falando com vocês, né? A gente, porque eu já estive aí nesse lugar também, tá? Eu também já tomei muito remédio para acabar com a candidíase. Já cheguei a tomar remédio semanalmente, usar pomada e creme todo mês, tomar comprimido toda semana, na esperança de conseguir acabar com a candidíase de verdade. Mas não foi o que aconteceu, tá? Então, quando eu falo a gente, é porque eu também já estive aí nesse lugar e consegui sair daí, mas não foi com esses remédios aqui. Mas por que eu estou aqui hoje para falar para vocês por que os remédios não funcionam? Para vocês entenderem, tá? Porque não é que os remédios não matam os fungos, tá? Os remédios que a gente compra na farmácia matam, tá? Eles têm algum efeito sobre o fungo que causa candidíase, tudo bem? Mas como que acontece isso, né? Como que esses remédios vão matar o fungo cândida? Lembrando, gente, o fungo cândida, ele é um fungo que já faz parte da gente, faz parte ali da nossa microbiota, tá? Mora dentro da gente, fica ali numa concentração, uma quantidade pequenininha, e quando ele cresce demais, tá? Por outros, né? Por vários motivos que não são o tema desse vídeo de hoje, dessa live de hoje. Então, por vários motivos, esse fungo consegue crescer mais do que o normal, porque o corpo ficou ali favorável para ele crescer. O ambiente ali do nosso corpo ficou favorável para ele crescer muito mais do que deveria. E com esse crescimento ele começa a provocar um monte de problemas, tá? Incluindo aí a candidíase vaginal, que é o que leva a gente a procurar tratamento, que traz aquele monte de incômodo, coceira, corrimento, dor na relação, ardência, todas aquelas coisas que a gente já conhece, infelizmente, né, gente? Boa noite, tá, gente? Boa noite para quem está entrando agora. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre por que os remédios não funcionam para acabar com a candidíase, pode colocar aqui nos comentários, aqui no Instagram, pode botar aqui nos comentários no YouTube, no Facebook também, que eu respondo para vocês, tá? Eu respondo suas dúvidas. Então, se eu não conseguir no meio da live, no finalzinho, aguardem que eu respondo todas as perguntas de vocês, tá? Então, gente, como que os remédios vão atuar no fungo cândida, né? O fungo que cresceu demais aí no nosso corpo, porque o ambiente está favorável para o fungo crescer. Então, eles vão matar o fungo normalmente, né? A grandíssima maioria dos mecanismos de ação desses remédios é como? Ele vai matar o fungo causando problemas ali na membrana. O que é a membrana? É aquela capinha que envolve a célula. Então, se aquela capinha ali
que envolve a célula do fungo começa a ter problema, né? Não consegue se formar direito, não consegue ficar inteira, não consegue ficar íntegra ali por muito tempo. Então, aquela célula acaba se desmanchando, né? E o fungo morre, tá? A questão é que essas estruturas da célula do fungo cândida são bem parecidas com algumas estruturas que tem nas células da gente, nas células humanas. Então, os remédios, né, os antifúngicos, eles vão atuar ali nas células, né, causando dano nas células do fungo, mas eles também vão acabar causando danos nas nossas próprias células também, tá? E eu vou chegar lá, tá, gente? Não é só, ele não vai não acabar com a candidíase só porque ele está provocando danos nas nossas células, né? Tem muito medicamento que consegue combater doenças, mesmo trazendo alguns malefíciozinhos aí transitórios para a gente, agredindo algumas células da gente, que depois o corpo consegue dar conta de regenerar isso aí. Mas no caso dos fungos, né, os remédios vão sim conseguir atuar ali nas células do fungo, mas eles também vão acabar tendo efeito sobre as células do corpo humano, as nossas próprias células, né? Só que quando a gente começa a usar isso demais, começa a dar problema, né? Por quê? Porque tanto o efeito dos antifúngicos nas nossas células vai provocar problema, quanto também o próprio fungo vai começar a criar uma resistência, entender como que funciona aquilo e vai criar resistência àqueles remédios. Vão sobrando cada vez os mais fortes, e o remédio vai fazendo cada vez menos efeito ali no fungo. Ao contrário das nossas células, que não vão criando essa resistência ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, os remédios começam a fazer mais efeitos nas nossas células do que nas próprias células do fungo, tá? Dependendo de quanto tempo a gente vai usando esses remédios. Imagina, né? Como eu falei, eu mesma já fiquei uns 2 anos ou mais sempre tomando remédio toda semana. E isso, ao longo do tempo, acabou fazendo muito mais mal para as minhas células do que para as células do fungo cândida, né, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, o uso prolongado, contínuo desses remédios antifúngicos, eles podem provocar muito problema na gente. Eles podem provocar problemas hepáticos, sabe? Problema no fígado, tá? Pela inativação de enzimas importantes, que são substâncias que vão quebrando, vão transformando uma coisa em outra coisa, para aquilo ser eliminado do nosso corpo, ou para ser ativado e fazer algum papel dentro do nosso corpo. Então, isso aí, tanto na questão de eliminação de toxinas, quanto na ativação de algumas vitaminas, na ativação de algumas substâncias importantes para o nosso corpo, isso aí vai começar a ter problema. Então, vai acumular coisa que não deve dentro do nosso organismo. E também vai começar a faltar coisas que precisaria, tá? Boa noite, Gelane, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Elisa, já te respondo, tá? Deixa eu só terminar aqui o raciocínio para eu não me perder, que eu volto na sua pergunta, tá bom? Então, gente, outra coisa também, né? Tem esses problemas no fígado, que é o principal, tá? O principal são esses problemas no fígado, porque a parte que o remédio usa, né, que ele atinge lá nas células do fungo, é bem parecido com algumas coisas que tem nas nossas células do fígado, tá? Então, tem esse problema todo aí de fígado que pode estar acontecendo. Outra coisa também, tá? Tem problema do fígado, é o principal mesmo, mas com o uso prolongado, contínuo, pode acontecer também problemas hormonais, tá? Problema hormonal também, que eu tô falando aqui, não é só com a gente mulher, não é distúrbio de menstruação, aumento de TPM, essas coisas. Sim, isso pode acontecer, com certeza. Mas também pode estar causando infertilidade, impotência nos homens, porque vai começar a ter problemas de produção de espermatozoide, ou produzir menos espermatozoide, ou até parar de produzir espermatozoides, dependendo do caso, tá? E também diminuição da libido,
o fungo já diminui, né, gente? O fungo já tem alguns efeitos aí a mais no nosso corpo, que não são só os sintomas vaginais, como eu já falei aqui para vocês em outras vezes, e pode deixar que eu torne a falar disso também, tá? Em outros vídeos, outras lives. Mas o próprio fungo já diminui a libido, e a gente vai tomar um remédio para acabar com o fungo, que também, com o tempo, vai começar a ter esse efeito de diminuição da libido. Então, olha só, gente, o problema tá diminuindo a nossa libido, né? E ainda a gente vai resolver o problema com uma outra coisa que diminui também. Aí, claro, quem vai querer namorar, né, gente? Nem com fungo, nem sem fungo, nem de jeito nenhum, né? Ah, meu Deus, que vida, né? E também, gente, como eu falei, as irregularidades menstruais também podem estar acontecendo por efeitos do próprio medicamento, tá? Lembrando, o fungo também pode provocar irregularidades menstruais, pode provocar irregularidades hormonais, né, distúrbios hormonais de vários tipos, e o remédio também pode estar, né, o uso prolongado do remédio pode estar provocando isso. E ainda, gente, pode estar acontecendo também com o uso prolongado dos remédios antifúngicos aí que a gente vai usando para tentar acabar com a candidíase, para ver se acaba. Eu uso uma vez, não funciona, não, vamos tentar mais, vamos tomar todo mês, vamos tomar toda semana. Vamos ver o que a gente faz para matar esse excesso desse fungo que está aí provocando essa candidíase de repetição que não acaba. Então, vamos tomar sempre para ver, né, por um tempo. Só que isso também pode acabar trazendo, além desses problemas que eu falei de fígado, problemas hormonais, pode trazer problemas de células do sangue também. Problemas de coagulação, tá? E o problema de coagulação em geral não é coagular muito, né, e causar trombose, né, embolias, essas coisas assim, não, em geral é para menos, tá? Você vai ter problema na formação das células de coagulação, inclusive eu mesma já tive problema de coagulação que, sabendo o que eu sei hoje, né, acredito, sim, fortemente que foi por causa do excesso do uso de antifúngicos, tá? Claro, gente, né? Você usar o antifúngico uma vez não vai trazer esse monte de problema. Eu tomei um fluconazol semana passada porque eu tava com uma crise de candidíase, meu Deus do céu, agora eu vou ter esse monte de problema. Não é assim, tá? Não é assim. Mas se você precisa ficar tomando isso, né, umas 3, 4, 5 vezes por ano, ou todo mês, ou pior ainda, toda semana, como eu mesma já precisei tomar. Gente, outro dia, em um comentário aqui de uma seguidora, em uma das nossas lives, ela colocou que estava tomando fluconazol 3 vezes na semana. Imagina, gente, 3 vezes na semana há, sim, muito tempo. É uma bomba dentro do corpo, né? Com certeza vai afetar muito mais o próprio corpo do que as células do próprio corpo, do que as células do fungo Cândida, né? Até porque a essa altura o fungo já criou uma super resistência a isso. Boa noite, minhas meninas lindas, estão aqui, Janaína, boa noite, meu bem, boa noite, Janaína, boa noite, Samara, boa noite, ai, que lindas, minhas meninas estão aqui, minhas alunas lindas, maravilhosas. Boa noite, sejam muito bem-vindas, meus amores. Gente, sejam todas muito bem-vindas. Quem está chegando agora, não se preocupa, tá? Se você perdeu alguma coisa, depois vai ficar gravada aqui. Logo que terminar, aqui no Instagram já libera essa live para vocês. Aqui no YouTube, no Facebook, um pouquinho depois eu deixo liberado, porque a gente tem que editar, deixar tudo bonitinho, né? Então, gente, continuando aqui, né? Além, né, do que eu falei, vai estar, os remédios antifúngicos vão estar afetando células do nosso próprio corpo, porque eles são feitos para atingir o fungo, mas as células do fungo são, né, guardam algumas semelhanças com as nossas células humanas, então acaba afetando a gente também. E com o tempo o fungo vai criando resistência. Imagina, gente, o fungo está adaptado, né, se adaptar, ele está acostumado a se adaptar ao ambiente, ele é muito adaptável. Imagina, os fungos estão aqui muito antes dos humanos aqui no planeta Terra. Quanta coisa eles já passaram para conseguir sobreviver até hoje.
Então, vão se adaptando a qualquer modificação. Então, eles têm muitas maneiras, muitos mecanismos diferentes de criar resistência, de se proteger da ação dos remédios. E aqueles, né, aquelas células, né, que não vão, fúngicas que não vão conseguindo criar essa certa resistência, vão acabar morrendo. E quem vai sobrando são as que vão ficando mais fortes, tá? Então, com isso, vai sobrando sempre os mais fortes e os remédios vão fazer cada vez menos efeito sobre o fungo. Diferente da gente, nossas células não vão ficar criando resistência. Então, aos poucos, vai fazer mais efeito na gente do que no próprio fungo, né? Deixa eu ver aqui, gente. A perguntinha que chegou aqui. Da Elisa. O leite é prejudicial para desbiose? Elisa, sim, bastante, tá? Gente, quem ainda não sabe o que é desbiose, tá chegando aqui agora, tá? Vou explicar rapidinho para vocês. Como eu falei, não é não é o foco, né, desse vídeo de hoje, não é o foco da nossa live de hoje. Mas para vocês entenderem aí, o fungo cândida ele consegue crescer no nosso corpo, lembrando que ele faz parte da gente, faz parte do nosso microbiota. E quando essa microbiota, que é o conjunto de todos os micro-organismos que vivem na gente, bactérias, fungos, protozoários, vírus, tudo que vive ali dentro do nosso corpo, que não faz parte da gente, assim, sabe? Não é da nossa composição, não são as células humanas aqui do nosso corpo, mas são esses outros, né, seres que vivem aqui dentro da gente, colonizando, e ajuda a gente com muita coisa, principalmente com a nossa imunidade, ajudam também na digestão, ajuda com muita coisa, tá? Quando está tudo equilibrado ali, essas bactérias com esses fungos, com esses vírus, com esses protozoários, com tudo ali, tá tudo em paz, tudo em ordem, tudo equilibrado, a gente está ótimo, a gente está com o corpo funcionando super bem. Quando acontece um desequilíbrio nisso aí, a gente chama de disbiose, que é quando algum desses bichinhos aí cresce demais, né? E acaba provocando aí, cresce demais ou para de funcionar tão bem assim, e tem esses desequilíbrios aí nas quantidades ou nos tipos destes bichinhos, então a gente chama de disbiose, tá? Normalmente a gente usa esse termo disbiose para esse equilíbrio das bactérias. E para o fungo cândida conseguir crescer, tem que ter uma desbiose antes disso. Ele não consegue crescer se todas as bactérias do nosso intestino estiverem ali na quantidade certa, estiverem ali no funcionamento correto, tá? O fungo não vai conseguir crescer, porque as bactérias estão ali ocupando o espaço, estão ali liberando substâncias antifúngicas, estão cuidando do nosso intestino, tá? E para quem acha que a candidíase vai acontecer só ali no canal vaginal, está enganada. A candidíase vai começar lá no intestino. É ali no intestino que o fungo cândida vai começar a crescer demais, vai encontrar aquele ambiente favorável ali, né? Vai acontecer uma desbiose ali por vários motivos, inclusive, como a Elisa perguntou aqui, do leite, sim, tá? O leite pode, sim, tá ajudando a provocar essa desbiose. O leite sozinho, se todas as outras coisas estão tranquilas, estão super bem, tá? Se todas as outras coisas que você está comendo, está se alimentando, está super saudável, vai alimentar as bactérias boas, não vai dar trabalho para o seu corpo, não vai atrapalhar a sua digestão, não vai estar alimentando fungo, não vai estar alimentando nenhum outro que não deve crescer demais. Então, só o fato de você estar tomando um pouco de leite, usando, né, comendo alguma coisa, algum derivado de leite, numa quantidade pequena, não é suficiente para piorar essa desbiose. Mas uma vez que já tem essa desbiose aí, que já está bagunçado aí no intestino, aí sim vai piorar, tá? O leite, todos os derivados de leite vão piorar sim, tá bom? Então, gente, né, voltando aqui em relação aos remédios para matar a candidíase, né, para acabar com a candidíase, não vai matar a candidíase, né, vai matar o fungo cândida. Então,
não é que os remédios não matam os fungos. Sim, eles conseguem matar os fungos, né? Tá certo que ao longo do tempo esses fungos vão conseguindo criar mecanismos de resistência para o remédio fazer menos efeito sobre eles. Então, eles podem começar a liberar algumas substâncias ali para inativar o remédio, eles fazem modificações nas suas estruturas para o remédio não conseguir atingir tanto assim mais eles, tá? Eles podem formar estruturas chamadas biofilmes, que é quando as células ali do fungo começam a formar colônias, se misturar, né? Fazer meio que uma redinha ali com células de outras bactérias, né? Ou protozoários, ou vírus, ou outras coisas que estão ali também. Então, eles se juntam e vão formando uma espécie de redinha, né, uma capa protetora, uma camada ali em que o remédio, né, os ativos ali do medicamento não vão conseguir penetrar muito bem ali para fazer efeito no fungo, tá? Tem isso também. Então, tem essas coisas diferentes assim que o fungo vai conseguindo, né, essas manobras que ele faz para fugir aí do efeito do remédio, tá? Boa noite, Gracilene. Ai, que linda, meus meninos, gente. Olha, amo vocês. Maravilhosos, me escutam aí, estão conversando comigo praticamente o dia inteiro e ainda vem aqui me ver de noite, coisa mais maravilhosa. Então, gente, né, como eu estava falando, não é que o remédio não faça efeito. O remédio, ele faz efeito, ele consegue matar uma quantidade de fungos. Porém, enquanto o corpo estiver ali com aquela bagunça, estiver ali com aquele desequilíbrio que está deixando o ambiente favorável ali, está deixando fácil para o fungo crescer, não vai acabar a candidíase. Porque, como eu falei, o fungo faz parte da gente, faz parte da nossa microbiota. Então, esse ambiente, né, quando ele desequilibra, consegue crescer demais, não é simplesmente matando o excesso de fungo, que a gente não vai, assim, sumir com o fungo de dentro do nosso corpo, ele não se desintegra e some e desaparece, não, a gente acaba ali com o excesso dele, mas sempre vai ficar um pouquinho ali, porque não tem como eliminar completamente. Então, se aquele ambiente continua ali favorável, o fungo consegue crescer de novo, por mais que você consiga eliminar aquele excesso todo. Então, o remédio ali, antifúngico, ele vai matar, acabar com aquele excesso ali, aquela coisa grande do fungo, né? Como se fosse ali e podasse uma planta, podasse uma árvore, e daí a pouco ela vai crescer de novo. A raiz continua ali naquele lugar, naquele terreno fértil, tá? Naquele ambiente super favorável para o crescimento. Então, vai crescer de novo. E é isso que acontece, por isso que a gente vai tomando remédio, tomando remédio, e não consegue acabar com a candidíase, porque o remédio mata o excesso de fungo, mas continua tudo igual ali no ambiente do corpo, cresce de novo o fungo aos pouquinhos. E você toma de novo o remédio, mata aquele excesso, mas daqui a pouco ele cresceu de novo a ponto de causar problema, a ponto de causar sintomas outra vez. Sendo que cada vez você vai matando, vai sobrando sempre os mais fortes. Então, em algum momento, esse crescimento, o remédio não vai mais conseguir matar a quantidade tão grande assim, e rapidinho o que sobrou já vai ter atingido uma quantidade grande a ponto de você sentir de novo todos os desconfortos, os sintomas, o corrimento, a coceira. Lembrando que aqui, gente, eu estou falando do corrimento, da coceira, tá? Da dor na relação, inchaço, sintomas vaginais, porque normalmente é o que a gente acaba acompanhando, que faz a gente procurar o tratamento. Mas a candidíase não se resume a candidíase vulvovaginal, tá? Como o foco do fungo está ali no nosso intestino, ele se espalha ali pelo corpo inteiro, né? Tanto pelos efeitos diretos do fungo, quanto pelas toxinas dele que entram em contato com o nosso corpo e vão circular aí pelo corpo e causar um monte de problema, tá? Então pode ter distúrbios na nossa digestão, pode ter
como eu falei, distúrbios hormonais, né, também pelo fungo, não só pelo excesso de remédio, mas o fungo também pode provocar distúrbios hormonais, sem contar essas outras coisas derivadas da fermentação do fungo ali dentro do nosso corpo, para ele se alimentar. Então, a gente tem estufamento, barriga inchada, excesso de gases, excesso de arrotos, aí a gente pode ter azia, a gente pode ter o estômago pesado, refluxo, pode ter sintoma no resto, na pele inteira, no corpo inteiro, assim, sabe? Você pode ter até uma coceira generalizada, você pode ter bolinhas que coçam, você pode ter mancha, você pode ter caspa seborréia, além de outras coisas, porque o fungo está comendo o nosso alimento, né? Então vai ficar com cabelo fraco, você pode estar com unha fraca, você pode ter micose de unha, tá? Então, gente, enquanto esse ambiente estiver favorável para o fungo crescer, não adianta tomar remédio, tá? Por quê? Porque, gente, infelizmente, os remédios eles não são capazes de mudar esse ambiente, ele só acaba com o excesso do fungo. Mesmo que o fungo ainda não tenha criado uma resistência, um mecanismo de resistência para fugir do efeito desse remédio, mesmo que o remédio consiga matar ali aquele excesso todo do fungo que está ali no seu intestino, que está ali no seu corpo, o ambiente vai continuar o mesmo, porque o remédio não tem esse poder de modificar o ambiente do corpo, tá? Então, as bactérias vão continuar ali com aquela desbiose, tudo desregulado, bagunçado, e o fungo vai conseguir crescer, sim, de novo. O remédio não faz isso, né, gente? Infelizmente, ainda não inventaram um remédio capaz de trazer de volta esse equilíbrio para o corpo. Ah, Roberta, mas e probiótico? Probiótico não vai resolver isso? Não, não, gente. Probiótico sozinho não vai conseguir resolver isso, tá? Ah, Roberta, mas esses suplementos de vitamina vão conseguir resolver isso? Não, também não vai, tá? Não vai. Ah, mas vai melhorar a imunidade, tá? Vai melhorar a imunidade, mas enquanto você não resolver aquele problema ali da sua desbiose, enquanto você não resolver aquele ambiente ali desregulado, que está favorável para o fungo crescer, não vai resolver não, tá? Ah, Roberta, mas e glutamina? Eu ouvi falar que glutamina é bom, porque glutamina vai ajudar o intestino a se regenerar, as células a se recuperarem. Vai ajudar? Vai ajudar. Mas não adianta nada, você ajuda ali e continua dando comida para o fungo, continua com tudo igual, não vai adiantar nada, tá? Você vai estar ajudando por um lado seu intestino, por outro lado, continua tudo a mesma coisa, as mesmas agressões que você está fazendo, as mesmas coisas que você está colocando aí no seu organismo e que estão deixando ali favorável para o fungo crescer. Essas coisas isoladamente não conseguem trazer isso, tá? Não conseguem modificar esse ambiente, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui que chegou uma perguntinha que vai caber muito com isso que eu comecei a falar agora. Que é a perguntinha aqui, deixa eu ver. Da Daniela. Como tratar uma disbiose? Daniela, como eu já comecei a falar aqui, né? A gente não vai conseguir tratar uma disbiose usando remédio, não vai conseguir tratar uma disbiose colocando uma suplementação. A base de tudo para você tratar a disbiose é a alimentação adequada, a alimentação correta. A questão aqui, tá? Eu tenho que alertar isso para vocês, que se você está com candidíase, você está com excesso de um fungo cândida ou de qualquer outro fungo no seu corpo, tá? Eu estou aqui falando do fungo cândida, mas o excesso de outros tipos, outras espécies de fungos no nosso corpo também vão provocar sintomas muito semelhantes, inclusive podem provocar até os sintomas vaginais também parecidos, tá? E o tratamento vai ser o mesmo. O tratamento vai ser com uma terapia nutricional. O tratamento tem que ser a base desse tratamento tem que ser através da alimentação adequada, tanto para esse excesso de fungos quanto para uma disbiose. Qual que é a diferença? A diferença é que uma disbiose ela pode ser pelo excesso ou pela falta
de alguns tipos de bactérias, tá? De bactérias boas ali no nosso corpo. Então, pode ter crescido um pouco a mais de algum determinado tipo de bactéria e outra diminuiu, tá? Pode acontecer essas diferenças aí, que isso desequilibra o funcionamento do nosso intestino, consequentemente, o funcionamento da nossa imunidade, funcionamento, sim, de muita coisa do nosso corpo, né? Como já dizem hoje em dia, não sei se vocês já ouviram falar que o intestino é o segundo cérebro, e já tem gente aí, né, dizendo mais que o intestino é o cérebro mesmo, né? O intestino, ele acaba mandando mais quase no nosso corpo, no funcionamento do nosso corpo, do que o próprio cérebro, tá? Então, gente, um tratamento para uma disbiose que está ali com aquele desequilíbrio das bactérias, você vai ter um manejo de um jeito, tá? Você vai cuidar de um jeito. Mas se essa disbiose levou ao crescimento de um fungo, tá? Tô falando aqui do fungo cândida, mas pode ser algum outro tipo de fungo, que tem vários ali que moram na gente, fazem parte dessa microbiota, mas o fungo cândida é o mais comum, tá? Do gênero cândida. São os mais comuns, que a gente encontra assim na grande maioria das pessoas e em maior quantidade também. Então é o que aparece aqui que cresce mais, tá? Então, se chegou ao ponto de crescer, de esse ambiente ficar favorável para o fungo crescer, não basta só você cuidar das bactérias, você também tem que acabar com esse fungo, você tem que parar de alimentar esse fungo, você tem que começar a enfraquecer esse fungo de alguma forma também, concomitante, né? Ao mesmo tempo, você precisa fortalecer o seu corpo para o seu próprio corpo também conseguir combater esse fungo. Então, você, de um jeito, você tem que, por um lado, você tem que enfraquecer esse fungo, por outro lado, você tem que fortalecer o seu corpo. E fortalecer o corpo, fortalecer a nossa imunidade, também inclui cuidar bem das bactérias boas ali para elas se regenerarem, para elas crescerem na quantidade certa, começarem a funcionar novamente muito bem. E, ao mesmo tempo, você também tem que enfraquecer o fungo. Então, tem coisas diferentes, tá? Para você tratar uma disbiose bacteriana aí, tá? É de um jeito. Mas se, devido a essa desbiose, também aconteceu o crescimento exagerado de fungos, né? Que aí a gente vai chamar de síndrome fúngica, aí o tratamento é um pouco diferente, porque além de cuidar das bactérias, você também tem que enfraquecer o fungo, tá? Você tem que, de alguma maneira, deixar de alimentar o fungo, colocar substâncias ali que vão enfraquecendo esse fungo. Então, é diferente, tá? Como você vai tratar uma disbiose simplesmente, ou uma disbiose que levou ao aparecimento de uma síndrome fúngica, que a gente fala que é esse excesso de fungos ali no intestino, tá? E também, gente, a base, tá? É a mesma. A base vai ser a alimentação. A base dos dois tratamentos, tá? De qualquer maneira, qualquer forma de desbiose, a base é a alimentação, tá? Então, você vai ter que tirar o que está agredindo ali as bactérias, você tem que cuidar bem das bichinhas, gente, você tem que cuidar bem das bactérias que estão ali no nosso intestino, tem que dar os alimentos que elas gostam, tem que retirar os alimentos que estão agredindo, um monte de alimento industrializado, né, coisas que são muito tóxicas para elas, que vão atrapalhar o crescimento, que vão matar essas bactérias. A gente tem que parar de colocar isso dentro do nosso organismo, pelo menos por um tempo, né, gente? E também acrescentar coisas ali que vão ajudar, muita fibra, muita água, coisas que vão ajudar o intestino a se regenerar, que vão estar alimentando bem essas bactérias, tá? As bactérias boas, parar de alimentar, às vezes, algumas bactérias que são patogênicas, que não são tão boas assim, que podem estar causando problema. E tudo isso, a base é a alimentação. Tá? Não adianta manter a mesma alimentação que levou à desbiose e querer só acrescentar ali um monte de vitaminas e probióticos e suplementos de todo tipo, que não vai resolver. Solange, está acontecendo isso comigo. Ai, Solange, continua por aqui.
tá? Que você vai aprendendo o caminho pouco a pouco para o que fazer. Cleide, tem candidias de repetição, o que fazer? Cleide, você tem que cuidar dessa base, como eu estava falando. Não adianta só acabar com o excesso de fungo. Você tem que cuidar aí do ambiente, tá? Você tem que transformar esse ambiente que está todo desorganizado aí do corpo para ele voltar ao normal, para ele ficar favorável, para ficar equilibrado, ficar favorável para as bactérias boas crescerem, para o fungo não conseguir crescer tanto, tá? Isso que você tem que fazer, não é tomar remédio que vai acabar, não. Ai, Eduarda, linda! Boa noite, sejam bem-vindas, Marilane. Ai, meu Deus, minhas meninas, coisa linda, amo vocês. Então, gente, os remédios, eles não vão acabar com a candidíase por isso, tá? Porque eles não mudam esse ambiente do nosso corpo. Os remédios só matam o fungo e cada vez menos também, né? Infelizmente, eles não vão conseguir mudar esse ambiente. Esse ambiente a gente consegue mudar com a alimentação. Ah, quer dizer então que eu nunca mais vou poder tomar um remédio para um fungo, né? Gente, nunca mais é muito forte, né? Em algumas ocasiões, pode ser que a gente precise, tá? Em algumas ocasiões, dependendo do seu caso, pode ser que você precise disso, mas lembrando que isso não pode ser, não tem como ser a base do seu tratamento, tá? Isso pode, em algum momento, em alguns casos, ser necessário como um complemento, mas se você não cuidar da base de tudo, se você não cuidar do ambiente aí do seu corpo, se esse ambiente continuar favorável, o fungo cândida vai crescer sempre. Não adianta tomar remédio, que o fungo vai continuar crescendo sempre, tá? Deixa eu ver aqui se eu não pulei nada. Deixa eu ver aqui. Então, gente, só para a gente fechar aqui o nosso assunto de hoje, né? Lembrem-se, eu sei, tá? Eu sei que a gente quer acabar com tudo, acabar com esse sofrimento da candidíase o mais rápido possível. Então a gente quer tomar remédio, tá? A gente vai correndo para tomar remédio, para usar pomada, vai aliviar? Vai aliviar sim. Vai aliviar os sintomas, mas vai aliviar por um tempo cada vez menor e também aos poucos vai começar a trazer problemas para o nosso corpo, tá? Para o nosso organismo. Então, eu convido vocês a pensarem, né, a refletirem sobre isso, sobre essas coisas, né, que a gente já sabe que a indústria quer mesmo que a gente tome remédio, aí a indústria de alimentos quer que a gente coma aquelas coisas industrializadas que vão matando nossas bactérias boas, vão enfraquecendo nossas bactérias boas, e aos poucos acontecem essas desordens aí no nosso corpo, e a gente precisa de remédio, e vai ficando esse ciclo, né? Então, se você não está aguentando mais, se você quer sair desse ciclo aí de remédio, candidíase, toma um remédio, melhora, daqui a pouco volta, continua aqui, tá? Segue aqui no Instagram, se você ainda não segue, segue aqui no canal do Instagram, né? No canal não, né, gente? No perfil. Então, faz sua inscrição aqui no YouTube, tá? Se inscreve aqui no canal, toca o sininho, ativa o sininho, que toda semana, gente, toda semana eu tô trazendo aqui
vídeos novos para vocês, fazendo live com vocês, tirando as suas dúvidas, trazendo informações científicas, tá? Informações assim, eu não tiro da minha cabeça, não. Eu não fui lá procurar, joguei no Google e resolvi trazer aqui para vocês, não. São informações com embasamento científico, tá? Vindo de cursos e livros e artigos e assim, coisas comprovadas, tá? Não tirei ali da minha cabeça. Então, eu trago isso aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aí no seu corpo e para vocês entenderem aos poucos o que precisa ser feito, para vocês entenderem o inimigo, sabe aquela questão de entender o inimigo para saber como lidar com ele? Então, é isso que eu trago aqui para vocês, tá? Então, se isso fez sentido para vocês, se você lembrou de alguém, compartilha no grupo de mães, compartilha no grupo da família, que sempre tem alguma mulher que está precisando, né? E a gente às vezes nem sabe, normalmente a gente não sai por aí falando, eu tenho candidíase e não consigo resolver com nada, você sabe alguma coisa que eu posso fazer? Normalmente não é assim que acontece, né? Por isso que eu tô aqui para te mostrar o caminho para acabar de uma vez por todas com a candidíase.